Olá, moçada! Vamos para a nossa aula de radicais livres. Os nossos radicais são aqueles que vêm dos hidrocarbonetos. Vamos lá para a aula? Vamos! Radicais derivados dos hidrocarbonetos. Bom, vou pegar aqui o meu modelinho de bolinhas, né? Que você está vendo aqui. Aqui nós temos um hidrocarboneto que é o metano. Metano hidrocarboneto, formado só de carbono e hidrogênio. Bom, o que é necessário para que ele vire um radical? É necessário que uma das ligações dele seja quebrada. Que ele passe a ter uma valência livre, ou seja, você está sentindo falta de alguém ligado aqui, ó. E o carbono também está sentindo essa falta. E ele deseja que alguém venha e se ligue aqui. É por isso que os radicais livres eles são muito instáveis e, portanto, extremamente reativos. Veja só, vamos começar. Quando você vai denominar um radical livre, você precisa lembrar que o seu nome depende se há ou não insaturação. Vamos lá pegar nossas canetinhas. E começamos aqui, ó. Então veja só, o que vai precisar ser observado? Vamos observar primeiro se há ou não a presença de insaturação. Porque se tiver, será necessário acrescentar o termo em, se for uma insaturação do tipo ligação dupla, ou in, se for do tipo ligação tripla. Bom, outra situação importante é aonde é que nós quebramos a ligação. Porque nesse caso aqui só há um único carbono. Mas dependendo da cadeia, você vai ter carbonos secundários, terciários e, portanto, essa posição ela será decisiva na nomenclatura dos radicais. Mas, de maneira geral, nós vamos observar que os radicais precisam indicar o prefixo, que é aquela quantidade de carbonos que há presença, que está presente, né? Como, por exemplo, um carbono como esse daqui é MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT e assim por diante. Os radicais receberão sempre essa terminação aqui, ó, que eu estou circulando para você, IU. Ou no feminino, para os amantes, né? ILA. Então, se for um carbono, metil ou metila. Vamos para o nosso próximo slide. Lá, o que seria um radical alquila? Um radical alquila é aquele radical que deriva dos alcanos. Bom, como aqui é um alcano? Vimos na aula passada que o alcano ele é formado por cadeias abertas saturadas. Portanto, os radicais alquilas também terão cadeias abertas e saturadas. Você está vendo aqui que o radical alquila ele é monovalente. Monovalente significa que ele está precisando fazer apenas uma ligação. Ó, ele só está com uma valência livre, está vendo aqui? Bom, nesse caso aqui nós temos o carbono com 3 hidrogênios. Ele seria então o CH3. Um carbono, MET, radical IL, então fica metil ou metila. Vamos ver isso num composto. Olha o exemplo. Quando você vai denominar um composto ramificado, primeiro se faz necessário definir a cadeia principal. Estou circulando aqui a cadeia principal, que é a nossa maior sequência de carbonos, de uma extremidade até a outra, certo? E aí você vai ver que sobra um carboninho do lado de fora. Esse carboninho que sobra do lado de fora é a nossa ramificação. Então aqui tem um carbono, certo? E 3 hidrogênios, ok? Carbono e 3 hidrogênios. Temos aqui então o CH3. CH3, metil. Aonde é que o metil está? Está nesse carbono de número 2. O carbono número 2 será então a posição aonde a ramificação se encontra. O carbono 2 é um carbono terciário, necessário para que seja a ramificação. Então, fica lá o nome, 2. O que é 2? É a posição. Posição de quem? Desse grupo
que é a nossa ramificação que recebe o nome de metil. A cadeia principal tem 4 carbonos, 4 é but, certo? Como a ligação entre os carbonos são ligações simples, colocamos o termo an. Trata-se de um hidrocarboneto e os hidrocarbonetos terminam em O. Então, o nome dele fica 2-metilbutano. Tudo bem? E se tiver mais carbonos? Vamos ver? Bom, antes disso, vamos observar que aqui eu coloquei os compostos das mais diversas formas possíveis. Virado para a esquerda, virado para a direita, de cabeça para cima a ramificação, de cabeça para baixo a ramificação, para que você perceba que essas variações não alteram o composto, porque você ainda está respeitando as regras. Quais regras? Ache a cadeia principal e verifique quem é a ramificação que está ligada e aonde ela está ligada. Agora sim, outro radical alquila, cadeia aberta, saturada, mas que tem 2 carbonos. O que muda? Bom, em vez de ser met, agora é et. Então fica etil, ou no feminino, etila. Bom, novamente eu tenho aqui o composto. Vou achar a cadeia principal. A cadeia principal, nesse caso, contém 5 carbonos. E ficará do lado de fora, uma cadeia lateral com 2 carbonos. É a nossa ramificação. E o nome dessa ramificação vai ser etil. Mas aonde é que ela está? Bom, a ramificação está no carbono número 3. Então ficará 3-etil. E agora sim o nome da cadeia principal. Bom, a cadeia principal tem 5 carbonos, Júnior. Se tem 5, é pente. Como ela é saturada, an. Hidrocarboneto, O. Vamos lá. 3-etil, pentano. Bom, mais exemplos. Radicais com 3 carbonos. Alquila, cadeia aberta e saturada. Bom, com 3 carbonos, nós vamos ter o radical propil, prop 3 carbonos. Mas você está vendo que esse pontilhado é onde está faltando a ligaçãozinha, É a valência livre. E nesse caso do propil, nós vamos ter 2 situações. A situação onde a valência está na extremidade e a situação onde a valência está no carbono do meio. No propil, quando a valência está na extremidade, acrescentamos a letra N, que vem de normal. E quando a valência está no meio, acrescentamos o termo iso. Então, tem o N-propil e o isopropil. N, valência na extremidade. Iso, valência no meio. Beleza? Vamos continuar. Aqui temos lá a cadeia aromática. A nossa cadeia aromática chama-se benzeno, Um anel aromático, benzeno. E você está vendo que nós temos aqui uma ramificação com 3 carbonos, certo? Essa ramificação com 3 carbonos, ela é o propil. Como a valência, ou neste caso, a ligação que conecta a ramificação à cadeia principal, está no carbono do meio. Então, indica que essa ramificação é o iso. Isopropilbenzeno. Bom, nesse caso lateral, nós vamos ter aqui também 3 carbonos. Radical com 3 carbonos, já aprendemos que é propil. Só que, diferente do anterior, a valência aqui, ou seja, a ligação aonde está conectando a ramificação, a cadeia principal, que é o benzeno, está na ponta, não está no meio da ramificação. Portanto, agora é o N. N-propilbenzeno. Vamos continuar. Ramificações com 4 átomos de carbono. Também alquil, também saturado, aberto a cadeia. E aí, o que nós vamos ter? Uma cadeia com 4 carbonos é butil. A valência está no carbono da extremidade, N-butil, ok? Agora, se a valência está num carbono secundário, como é o caso que eu estou marcando aqui,
Para diferenciar, nós vamos apresentar aqui o termo SEC, que é a abreviação de secundário, ou ainda podemos abreviar mais ainda e colocar apenas a letra S, sec-butil ou S-butil. Esse pezinho de galinha que você está vendo aqui, nós vamos observar que a valência sai de um carbono terciário. Se o carbono é terciário, então nós vamos indicar que a posição da valência, ou seja, onde que vai sair a ligação que vai conectar com a cadeia principal, será a posição terciária. Então fica tec-butil ou apenas T-butil. E nós vamos ter por fim aqui um radical parecido com o isopropil, só que há um carbono a mais. Esse radical parecido com o isopropil, mas com um carbono a mais, é o isobutil. Poderia ter com 5, 6, com 7, mas aconselho ficarmos até aqui, né? Bom, e se tiver em saturação, por exemplo, e se for um derivado dos alcenos? Bom, nós sabemos que os alcenos possuem uma ligação dupla. Esses radicais que derivam dos alcenos serão chamados de alquenilas. Lembra, o alceno também pode ser chamado de alqueno, então radical alquenila. Aqui estou escolhendo um radical alquenila com 2 carbonos. O que vai mudar? Bom, vamos acrescentar o et, que é o prefixo. Só que agora, por possuir essa ligação dupla, vamos colocar o en. E fica então etenil. O etenil, ele possui um codinome. O nome que é usado aqui é vinil. Incrível que pareça, aparece mais o termo vinil do que o termo etenil. Bom, há radicais com mais carbonos, que pertencem a esse grupo alquenila, mas não se faz necessário você gravá-los. Vamos para os radicais alquinilas, que vêm dos alcinos. E o que sabemos sobre os alcinos? Além deles serem radicais, além deles serem hidrocarbonetos de cadeia aberta, que eles têm uma ligação tripla. E é o que nós estamos vendo aqui, ó. Entre os 2 carbonos há uma ligação tripla. O que muda? Vamos acrescentar o in. Então fica et de 2 carbonos, in de ligação tripla, e il porque é um radical ou uma ramificação. Então fica etinil. Bom, se os radicais tiverem cadeia fechada, ou seja, radicais cíclicos, o que muda é que nós vamos acrescentar ao nome do radical o termo ciclo. E aí é só ver quantos carbonos tem. Aqui eu tenho um radical com 3 carbonos, é um triângulozinho, então fica ciclopropil. Se for o quadradinho, são 4 carbonos, então fica ciclobutil. Se fosse com 5 carbonos, seria ciclopentil. Com 6, ciclohexil e assim por diante. Moçadinha, olha só. Aqui aparecem os radicais aromáticos, com anel aromático. Mas tome cuidado, porque aqui, nesse primeiro, que você tem o benzeno, você vai observar que no caso do benzeno, nós vamos chamar o radical dele de fenil. O fenil tem 6 carbonos e 5 hidrogênios, C6H5. Então lá, fenil vem do benzeno, fenil vem do benzeno. Olha, quem criou esses nomes, sabe Deus por quê? Às vezes não usou a melhor das lógicas, Porque a gente está vendo há pouco que o fenil vem do benzeno. Mas existe um radical aqui do lado que é o benzil. E o benzil, meus queridos, tem um carbono a mais. E mais do que isso, o benzil vem do tolueno. E a valência não está num carbono aromático. Olha o carbono que eu acabei de desenhar. A valência está no carbono que é saturado. Então, o benzil não é um radical arila, e sim um radical alquila. Nós vamos ver aqui, para finalizar os nossos trabalhos, que nós temos o naftaleno. O radical que vem do naftaleno é o radical naftil. Mas você observa que há 2 posições denominadas com os termos alfa
e beta. E essas duas posições podem ser identificadas assim. Se a valência está, então, em um carbono próximo ao centro da estrutura, vai ser posição alfa. Então, pode ver que todas as posições alfas estão próximas ao centro, alfa-nafitil. Já se o carbono onde está a valência ou aonde está ligado alguém está num carbono afastado da extremidade, então nós vamos chamar de beta-nafitil. Meus queridos, ficou alguma dúvida? Deixa a sua mensagem, dá o seu joinha. Te aguardo no nosso próximo encontro. Valeu!